O texto é Atos 7, versículos 55 e 56, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Eu queria fazer uma oração, irmãos. Vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite através da Tua palavra. Ministra, Espírito Santo, poderosamente aos nossos corações. Domina as nossas mentes nessa noite, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo mal, toda oposição à ministração da Tua palavra, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Sua voz e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, eu estava meditando essa semana sobre essa palavra e hoje é domingo de Páscoa e por que não falar também sobre a Páscoa? E o Senhor colocou esse tema no meu coração, a Páscoa e depois, porque houve a Páscoa e depois da Páscoa muitas coisas aconteceram. E eu quero caminhar com vocês um pouquinho da Páscoa até esse depois, em Atos 7, 55 e 56. E a Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica, quando houve a 10ª praga no Egito, a praga dos primogênitos, onde Deus havia levantado Moisés para libertar, como libertador, para libertar o seu povo no Egito. E Deus envia as 10 pragas e a 10ª praga especificamente, a praga dos primogênitos, foi a praga ao qual o Senhor deu a direção ao povo de Israel que adentrasse nas suas casas com seus familiares, que todos imolassem um cordeiro, pegassem o sangue desse cordeiro e passassem nos umbrais das suas casas, que o anjo da morte, quando viesse em todo o Egito, e passasse por todas as casas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ele passaria por cima. E a Páscoa significa passagem, quando o anjo da morte passou por cima. Ali foi instituída a Páscoa judaica para o povo de Israel. E a Páscoa cristã? A Páscoa cristã aconteceu com a crucificação, a morte e a ressurreição do Mestre. Esses 3 eventos foram os eventos que marcaram a Páscoa cristã. Morte, crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Dentro da tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu no 3º dia após a sua crucificação. Dentro da tradição cristã, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações para os cristãos. O próprio apóstolo Paulo afirma em sua carta registrada em 1 Coríntios 15, 14, que se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa pregação e também a nossa fé. Então Cristo ressuscitou ao 3º dia e essa é a Páscoa cristã que nós comemoramos como cristãos. Crucificação, morte e ressurreição. Agora, no domingo, quando o Senhor ressuscita, e é interessante porque na hora do louvor a Luana falou algumas coisas tremendas aqui que tem a ver com a nossa mensagem. Jesus, ele ressuscita e ele vai atrás de alguns discípulos. Ele vai encontrar com alguns discípulos. E acontecem alguns eventos após a ressurreição do Mestre. O primeiro evento que Maria foi lá no sepulcro e encontrou o sepulcro vazio. E o sentimento que Maria sentiu foi um sentimento de tristeza. Por quê? Porque ela não viu o corpo do Mestre. E ela perguntou para o jardineiro que estava ali: onde vocês colocaram o coração do Mestre? Onde vocês colocaram o corpo do Mestre? Porque o coração dela estava muito triste. E aí o jardineiro fala: por que você procura dentre os mortos aquele que vive? E ali ela se alegra. E o Senhor fala com ela. E ela fala: mestre, ele: Maria, vai, não toque em mim ainda, mas vai e fala para os demais discípulos. E eu vejo Jesus aparecendo para Maria e restaurando a alegria de Maria.
Numa segunda aparição, Jesus agora vai adentrar onde os discípulos estavam reunidos. Ele fala para Maria, ó, vai e falam para eles que eu ressuscitei, falam para que eles vão para a Galileia, que eu vou me encontrar com eles lá. E nesse momento que ela chega e fala, olha, eu encontrei com o mestre e tudo mais, Pedro e João saem correndo, vai até o sepulcro, chegam lá, não encontram, voltam e falam, olha, Maria encontrou com o mestre, ele mandou a gente ir para a Galileia, e estava lá um jovem chamado Dídimo, que é Tomé, e ele fala, olha, se eu não tocar na mão dele furada, se eu não chegar do lado dele e não tocar ali, né, do lado dele, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E Jesus, quando aparece lá na Galileia, os discípulos reunidos, ele fala, ó, Pai seja convosco. E aí todos ficam atônitos e Jesus fala, olha, sou eu. E aí Jesus fala para Tomé assim, Tomé, coloca o seu dedo aqui na minha mão, aqui, ó, onde está furado. Chega aqui do meu lado e coloca a tua mão, o teu dedo aqui também. E Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus fala para Tomé uma coisa muito linda, restaurando a fé de Tomé. Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E o Senhor restaura a fé de Tomé, Ele restaura a alegria de Maria, Ele restaura a fé de Tomé e dos demais discípulos. E agora o Senhor vai pegar 2 discípulos no caminho para Emaús, que saíram de Jerusalém tristes pelo caminho. E o Senhor agora aparece para eles no caminho para Emaús, e o Senhor fala para eles tudo o que deveria ter acontecido, e ali o Senhor também parte o pão com eles, e na hora que o Senhor parte o pão, eu tenho certeza que eles viram a mão de Jesus, e viram a marca nas mãos de Jesus, e lembraram do que o Senhor havia falado. Naquele instante o Senhor some e ele fala, porventura quando ele falava o nosso coração não queimava, não ardia? Porque quando Deus fala conosco, o nosso coração queima, o nosso coração arde. E eles voltaram para Jerusalém, e eu vejo o Senhor restaurando a direção desses discípulos que também estavam perdidos. Vejam, Ele restaurou a alegria após a ressurreição, Ele restaurou a fé, Ele restaurou a direção, agora Ele vai lá restaurar Pedro. Agora Ele vai lá no barco. Aí ele chega lá no barco, tá Pedro, tá João, tá os discípulos pescando, não pescaram nada. E aí Jesus está lá mais ou menos 150 côvados de distância. E Jesus fala, olha, tem alguma coisa para comer? Pescaram alguma coisa? Eles disseram, não. E aí o mestre fala assim, joga a rede do lado. E a Bíblia diz que eles não conseguiam trazer a rede, mas as redes também não rompiam. E quando eles chegaram na terra, e Pedro, vendo que era o mestre, pulou na água. E aí eles voltam com os peixes, e quando chegam na terra, Jesus já está com pão e com peixinho ali na brasa, preparando, e eles tinham pescado 153 grandes peixes, e eles se maravilharam porque eles sabiam que era Jesus. E aqui para mim acontece um dos momentos mais lindos. Jesus chama Pedro à parte e pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Pedro diz, eu te amo, Senhor. Aí mais uma vez o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? 3 vezes nós conhecemos. E aqui o Senhor restaura a vida emocional e espiritual de Pedro. Porque Pedro havia negado o Senhor. E agora o Senhor, após a ressurreição, Ele aparece para essas pessoas num processo lindo de restauração de alegria, restauração de fé, restauração de direção e restauração emocional e espiritual na vida dos discípulos. Coisa linda que aconteceu com esses discípulos após a ressurreição do Senhor. E após a Páscoa, houve um grande avivamento. O nosso pastor tem falado de avivamento constantemente. Eu não ia falar de outra coisa, mas eu vou falar de Páscoa, mas também vou falar de avivamento. A Páscoa e depois da Páscoa, o que houve? Avivamento. Mas Jesus ressuscitou e foi atrás de todo mundo, foi restaurar todo mundo, para que ele pudesse começar o avivamento que ele tinha para realizar com a igreja, através da vida dos discípulos. Então, o Senhor, ele dá uma direção para os discípulos, e Atos dos Apóstolos, ele entra o livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, Jesus ainda está ali. Não é porque as pessoas falam, Jesus só está nos 4 evangelhos. Não, ele entrou falando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No versículo de número 8, ele diz, e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas.
Olha o que Jesus está falando para os discípulos. Olha, vocês vão receber a virtude, vocês vão receber a unção, vocês vão receber o poder. Vai haver um avivamento na vida de vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E o Senhor já havia falado para eles quando ressuscitou: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor, quando Ele derrama o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, estando eles reunidos lá no cenáculo, houve um som, um vento veemente, sabe, queridos, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. E o povo ficou atônito de ver aquilo acontecendo. E naquela ocasião, Pedro sai dali e prega o Evangelho. 3.000 almas se convertem ao Senhor, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ou seja, foi necessário Jesus ir lá atrás dele, lá no barco, restaurar a vida dele emocional e espiritual, para que ele pudesse estar naquele local, receber o Espírito Santo, em seguida abrir a boca, pregar, e 3.000 almas se converteram ao Evangelho de Jesus. Isso no capítulo 2. E no capítulo 3, Pedro e João agora vão orar no templo. A hora da oração, a nona, 3 horas da tarde, estão subindo no templo, e chegam lá na porta do templo, a porta formosa, uma porta linda, revestida de ouro e de prata. Mas havia um contraste muito grande, porque havia um coxo, um mendigo na porta, e o coxo vivia pedindo esmolas, diariamente naquele lugar. Mas Pedro e João agora, cheio do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo, meu irmão, sempre tem algo para compartilhar. Quem está cheio do Espírito Santo deixa de ser indiferente com a necessidade alheia. Quem está cheio do Espírito Santo busca ajudar o próximo. Aquele jovem, aquele homem estava ali na porta daquele templo, e ele pede uma esmola para Pedro e João. Pedro, fitando os olhos dele, disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. O homem deu um salto, levantou, andou, entrou no templo adorando a Deus, exaltando ao Senhor. Atos 3, Atos dos Apóstolos capítulo 4, queridos, depois da Páscoa houve um avivamento. Depois da Páscoa o Espírito Santo foi derramado. Depois da Páscoa a glória de Deus veio. Depois da Páscoa todos que foram cheios do Espírito Santo, sinais, maravilhas e prodígios seguiram na vida da igreja, na vida dos discípulos. E a igreja começou, Pedro começou a ir para o templo, começou a realizar sinais, maravilhas, prodígios, coisas maravilhosas aconteciam. E quando a igreja orava, Deus movia poderosamente. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 31. Estando eles reunidos, moveu-se o lugar aonde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, porque naquela época, onde tinha a igreja reunida, orando, buscando, o Espírito Santo vinha, o Espírito Santo se derramava. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: nós estamos aqui reunidos como igreja, e nós estamos aqui orando, e eu creio que o Espírito Santo está sendo derramado, eu creio que o Espírito Santo está descendo, eu creio que o Espírito Santo está enchendo, está renovando a igreja, derramando dons, derramando, querido, a sua graça, a sua unção, o seu poder. E na força do Espírito Santo, na virtude do Espírito Santo, nós vamos pregar e vidas se renderão. Nós vamos pregar, os coxos vão andar. Nós vamos pregar, os enfermos serão curados. Nós vamos pregar, os cativos serão libertos. Nós vamos pregar e vidas vão se render àquele que vive e reina para todo sempre, pela unção e pelo poder do Espírito Santo que está derramado na vida da igreja. Aleluia. Aleluia. Atos dos Apóstolos capítulo 5, Ananias e Safira resistiram à voz de Deus, resistiram ao Espírito Santo, deixaram Satanás encher o coração deles, foram fulminados, porque não honraram a Deus como deveriam honrar. Venderam uma propriedade, mentiram, resistiram ao Espírito Santo e foram fulminados, morreram. Atos dos Apóstolos capítulo 6 foi a separação, a consagração dos diáconos. Os diáconos tinham um requisito para serem ordenados: eles deveriam ser homens de fé, deveriam ser homens com testemunho e deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. E os diáconos foram separados. Dentre os diáconos que foram separados, o jovem Estevão também foi separado ao ministério do diaconato. No capítulo 6,
para servirem a casa do Senhor. Porque para a gente servir na casa do Senhor, a gente também tem o requisito de estar cheio do Espírito Santo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, cheguei aonde eu queria chegar. No texto que eu li, Atos 7, versículo 55 e versículo 56. Mas, antes de eu chegar no versículo 55 e 56, eu preciso falar que Estevão era um jovem diferente. Estevão era um jovem cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de poder, que fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. Atos 6, versículo 8. Estevão era cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de poder, que fazia grandes sinais e prodígios entre o povo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Estevão era um homem cheio de Deus, cheio de fé, de poder, de unção, que fazia grandes coisas. Querido, ande com pessoas que são cheias de Deus. Ande com pessoas cheias do Espírito Santo. Ande com pessoas cheias do Senhor. Ande com pessoas que vão te edificar, que vão te fortalecer. Ande com pessoas cheias da palavra, com pessoas que tenham algo para te compartilhar de Deus. Porque não tem coisa pior do que a gente caminhar com pessoas que estão vazias. E Estevão era cheio. E coisa boa é a gente ficar perto de um crente cheio de poder. Porque um crente cheio de poder, querido, passa pra gente. A unção dele passa pra gente. O fogo passa. O fogo pega, o fogo alastra. Amém, irmãos? Então ande com pessoas cheias, como Estevão. E eu quero pensar com vocês aqui sobre a vida desse jovem. A vida de Estevão. Estevão, no versículo 55 do capítulo 7, 55 e 56, ele viu o céu aberto. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala assim, olha, Estevão viu o céu aberto. Deixa eu dizer uma coisa para você, o céu está aberto aqui hoje. O céu está aberto para mim e para você. Olha, o texto que nós lemos, eis que vejo os céus abertos, e Jesus de pé, à direita de Deus, a mão direita de Deus. Ele viu Jesus de pé. Jesus não estava sentado. Se Jesus está de pé, é porque Jesus está numa posição ativa de que vai trabalhar. Quem está sentado está passivo, quem está em pé. Quem está em pé está ativo. Então Jesus estava numa posição de que ia trabalhar. Por quê? O que estava acontecendo com Estevão? Estevão estava prestes a ser apedrejado. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi o primeiro a morrer por amor a Jesus, por amor à igreja, por amor ao Senhor. Ele foi o primeiro. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, seja o primeiro você também a fazer algo diferente pelo Senhor. Seja o primeiro a marcar a sua geração. A morte de Estevão marcou a história da igreja, marcou um antes e depois, foi um divisor de águas para a história da igreja. Porque após a morte de Estevão, a igreja começou a fugir. O povo começou a debandar de Jerusalém, mediante a morte de Estevão. Mas Estevão morreu como uma grande semente do evangelho, porque os discípulos fugiram, a igreja fugiu e ela foi se espalhando pela terra, ela foi crescendo, ela foi se multiplicando. E Estevão, ele profetiza num tempo de muita perseguição religiosa. Uma das mais belas pregações que eu já estudei na Bíblia foi essa pregação do capítulo 7 de Estevão, pregando para os seus algozes, pregando para os religiosos da época, pregando para aqueles que iriam matar. Mas que pregação poderosa, que pregação cheia de ousadia, cheia de fé, cheia de poder, conforme a vida do jovem Estevão. Estevão, ele prega a palavra de Deus desde Moisés e ele vai até Cristo. E a mensagem de Estevão, ela termina em Jesus, porque era uma mensagem simples, mas poderosa. Não havia outra mensagem na boca de Estevão a não ser pregar Jesus Cristo. Meu irmão, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, eles pregam Cristo vivo, um Cristo ressurreto. Eles fazem como Estevão, anunciam. Estevão, ele tinha um estilo de vida espiritual diferenciado. Ele olhava para o céu aberto e não para quem estava o apedrejando. Olha que coisa interessante, Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele não estava olhando para quem estava atacando pedra nele, ele estava olhando para o céu. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu irmão, nas pedradas da vida,
nos problemas da vida, nas críticas da vida, não fica olhando para quem está fazendo, não. Olha para o céu. Olha para Jesus. Estevão estava olhando para o céu e vendo Jesus. Ele não estava olhando para quem estava atacando pedra nele. Ele não estava olhando para quem estava criticando ele. Ele não estava olhando para quem estava perseguindo ele. Ele estava olhando para o céu e vendo o céu aberto. Porque um homem cheio do Espírito Santo não fica olhando para quem está atacando pedra nele. Ele olha para o céu e vê Jesus, irmão. E além dele olhar para o céu e ver Jesus, sabe o que ele faz? Ele ora e intercede por quem está atacando pedra nele. Ele não pega a pedra no chão e taca de volta. Ele não alimenta nenhum sentimento contrário no coração dele, muito pelo contrário. Ele está olhando para o céu, está vendo Jesus e está falando: Senhor, perdoa, Senhor. Não impute a eles esse pecado. Por quê? Porque Estevão era um homem cheio de fé. Era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio de ousadia. Era um homem cheio do amor de Deus. E ele olhou para o céu e viu Jesus de pé. E queridos, Jesus estava de pé vendo Estevão ser apedrejado. E a Bíblia diz que ele estava à mão direita de Deus. O Senhor se levanta para ver Estevão ser apedrejado. Muitos teólogos dizem que o Senhor levantou para receber Estevão. Eu acredito que o Senhor se levantou para intervir. Mas como ele estava à mão direita de Deus, o Senhor falou: filho, deixa ele passar por tudo que ele está passando. E Estevão foi apedrejado até a morte. E a Bíblia diz que apedrejaram Estevão e ele morreu. No capítulo 7, no versículo 58, jogaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Capítulo 7, versículo 58, Estevão morreu, tiraram as vestes de Estevão, foram lá, pegaram as vestes de Estevão, jogaram nos pés de Saulo. E Jesus de pé olhando tudo isso. Sabe o que eu creio que aconteceu? Fizeram uma transferência. O que tiraram as vestes de Estevão, simbolizando as vestes espirituais, jogaram nos pés de Saulo. Saulo, sem saber, estava recebendo uma transferência espiritual da vida de Estevão. No capítulo 7, versículo 58, Estevão morre e as vestes são jogadas nos pés de Saulo. No capítulo 8, Paulo começa a perseguir e pedir carta de autorização para perseguir os cristãos. No capítulo 9, Saulo agora perseguindo os cristãos no caminho para Damasco. Jesus, que estava de pé, que viu tudo que aconteceu, brada do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Um grande esplendor no céu. E ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora, Saulo, você vai deixar de ser perseguidor para passar a ser perseguido por amor a mim. E você vai ver o quanto te custa me servir. Ô glória! Na vida do apóstolo Paulo, que Saulo veio a ser o grande apóstolo Paulo, uma das coisas mais lindas que aconteceram foi quando Paulo foi apedrejado. Eu imagino Paulo sendo apedrejado. Aí o centurião romano veio, interviu, ele não morreu. Mas eu tenho certeza que nesse momento ele lembrou de Estevão. Porque Estevão foi apedrejado, morreu. E no capítulo 8, versículo 1, Saulo consentiu na morte de Estevão. E lá na frente, Paulo também fala de Estevão, que ele havia consentido na morte do santo Estevão. Mas ele recebeu as pedradas que Estevão recebeu. Então ele viu o quanto dói receber pedradas. E Paulo recebeu muito mais, foi preso, recebeu 2 quarentenas menos 1 e sofreu. Então foi feita uma transferência da vida de Estevão para a vida de Saulo. E Paulo agora vem a ser um grande pregador. Mas Estevão também tinha uma peculiaridade. Para mim, Estevão foi um dos maiores apologetas que eu conheci, uns defensores da fé e da igreja. Era um jovem que defendeu a sua fé. Defendeu o Senhor Jesus, defendeu a igreja. Estevão não se escondia, muito pelo contrário, porque quem é cheio do Espírito Santo vai ali, bota a cara e fala: olha, da igreja, do meu Senhor, não. Porque a Bíblia diz isso, 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 e ele pregou o Senhor. Ele pregou a palavra de Deus. Então eu quero rapidamente aqui, irmãos, para a gente concluir essa mensagem, passar para vocês 3 coisas que Estevão, após a Páscoa, prega e defende cheio do Espírito Santo. 3 coisas simples que ele faz, que ele prega
que ele defende, que ele anuncia, cheio do Espírito Santo, após a Páscoa. A primeira coisa que Estevão faz, ele fala sobre o poder do cristianismo. Estevão está defendendo o Senhor Jesus, ele está defendendo o Evangelho, ele está defendendo o cristianismo. E o cristianismo que Estevão estava defendendo era o cristianismo de Jesus, em João capítulo 2, transformando a água em vinho, realizando o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Isso era o cristianismo que Estevão estava pregando. Então, o cristianismo é Jesus transformando a água em vinho. Cristianismo é Jesus curando um homem, 38 anos, ali no tanque de Betesda, esperando alguém jogá-lo. Jesus chega ali, levanta, toma o teu leito e anda. Cristianismo que Estevão pregou é Jesus multiplicando os pães e os peixes. Cristianismo é Jesus curando o cego Bartimeu à beira do caminho. Cristianismo é Jesus ressuscitando Lázaro, morto há 4 dias. Cristianismo é Jesus sendo preso no Getsêmani. Cristianismo é Jesus sendo açoitado em nosso lugar. Cristianismo é Jesus sendo crucificado pelos nossos pecados. Cristianismo é Cristo morto, mas cristianismo também é Cristo ressurreto dentre os mortos ao 3º dia. Cristianismo é Jesus sendo assunto aos céus. Cristianismo é Jesus voltando para buscar a sua igreja. Esse é o cristianismo que Estevão estava anunciando, que Estevão estava pregando, que Estevão estava defendendo. Esse cristianismo, é isso que ele defende, e é isso que ele prega, é isso que ele anuncia, e ele morre por isso, porque Estevão sabia que o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ele tinha isso com ele, e ele prega esse cristianismo vivo, poderoso, coisa que o apóstolo Paulo depois faz. Ele fala: eu não me envergonho do evangelho, do cristianismo, porque é o poder de Deus. Paulo fala isso, porque houve essa transferência para a vida de Paulo. E Estevão defendia esse cristianismo genuíno, esse cristianismo vivo, poderoso, que havia muita religiosidade e muita perseguição naquela época. Segunda coisa que eu vejo que Estevão faz, cheio do Espírito Santo, além dele defender a fé cristã, ele ministra no poder do Espírito Santo. E a vida de Estevão era uma vida que exalava o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo deu a ele poder e ousadia. Estevão era cheio de poder, ele fazia sinais, maravilhas e prodígios, irmãos. Cheio do Espírito Santo. Tinha um coxo, ele orava, o coxo andava. Tinha um morto, ele orava, o morto ressuscitava. Tinha um leproso, ele orava, o leproso era limpo, era curado, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio do poder de Deus. E sinais, maravilhas e prodígios aconteciam no meio do povo através da vida de Estevão. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo. Com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens. É impossível você matar 1000 homens, só se você estiver cheio do Espírito Santo. Sansão, cheio do Espírito Santo, com uma queixada de jumento na mão, matou 1000 homens. Davi, ele não derruba o gigante sozinho. Davi derruba o gigante porque ele era um homem temente a Deus e tinha o Espírito Santo na vida dele. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, querido, o gigante cai. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Quando João Batista vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era cheio do Espírito Santo. Os diáconos tinham que ser cheios do Espírito Santo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, no dia de Pentecostes. O rosto de Estevão, a Bíblia fala que ele parecia como um anjo, em Atos 6,15. O rosto de Estevão resplandecia como o rosto de um anjo, assim como o rosto de Moisés quando desceu do monte para encontrar com o povo. Moisés falou: Senhor, mostra-me a sua glória. E Moisés viu a glória de Deus no monte, e quando ele desce, o rosto de Moisés resplandecia, porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, o rosto resplandece.
Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo têm um coração alegre. E a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. E o rosto de uma pessoa que tem um coração cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, é diferente. Eu me lembro, querido, quando nós andávamos pelas ruas do Rio de Janeiro, a gente sabia quem era crente e quem não era crente. É só você olhar para o rosto. Você olhava no rosto da pessoa e via, gente, eu vejo esse rosto é diferente. Esse semblante é diferente. Nesse semblante tem paz. E eu vejo o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Você sabe porque testifica. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, Romanos 8,14, o mesmo Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Você sabe quando tem o Espírito Santo na vida do seu irmão, que testifica que nós somos filhos de Deus. Então houve um avivamento lindo, poderoso. Estevão está cheio do Espírito Santo, saiu em defesa do cristianismo. Ele está cheio do Espírito Santo pregando. E cheio do Espírito Santo, querido, sinais, ousadia, sinais, prodígios. E com muita ousadia, os milagres acontecem. A palavra de Deus era anunciada. E terceira coisa que Estevão fazia com muita autoridade. Ele pregava com poder a palavra de Deus. Ele anunciava a palavra de Deus com muito poder. Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e as intenções do coração. Esse é o poder que a palavra de Deus ela tem. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. A palavra diz que quando houve uma tempestade e Jesus veio andando sobre as ondas, todos ficaram com medo, no meio daquela adversidade, no meio das ondas fortes e no meio do vento forte. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo, sou eu. Pedro disse, mestre, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E o Senhor fala, vem. Sobre a palavra de Jesus liberada, sobre o vem de Jesus, Pedro começa a andar sobre as águas. Porque quando nós andamos pelo poder de uma palavra liberada, essa palavra nos sustenta. Pode estar ventando, o mar pode estar revolto, mas quem tem uma palavra é sustentado pelo poder da palavra. E Estevão pregava pelo poder da palavra. Estevão era sustentado pelo poder da palavra. E nós vivemos pelo poder da palavra. Nós saímos do Brasil, a maioria dos irmãos que estão aqui, e vieram para uma outra nação, porque receberam uma palavra. Então nós somos sustentados pelo poder dessa palavra. E é essa palavra de Deus que nos faz caminhar todos os dias, que nos faz acordar todos os dias, sair dos nossos lares para os nossos trabalhos. É essa palavra que nos fortalece, é essa palavra que nos aviva, é essa palavra que nos renova, é essa palavra, querido, que foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida, que faz com que eu e você sejamos pessoas que caminhem mais uma milha, pelo poder da palavra. Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, o Senhor fala ao profeta Jeremias, o que você vê, Jeremias? Jeremias responde, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz a Jeremias, viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. A palavra de Deus é poderosa e Deus vela pela palavra dele para cumpri-la na nossa vida. Se Deus falou, Ele vai cumprir o que Ele falou. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir a promessa que Ele te fez. Se você tem uma palavra de Deus, meu irmão, você tem tudo que você precisa. Você não precisa de dinheiro na sua conta, você não precisa de documento, você precisa só da palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Aleluia! Glórias sejam dadas a Deus. Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeiro. O Senhor disse, eu vejo bem, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus vai cumprir, meu irmão. Pastor, está demorando. Escute, espera com paciência no Senhor, Deus vai cumprir. Pastor, tenho andado preocupado, tenho andado angustiado. Esse tem sido o meu sentimento. O Senhor está aqui nessa noite
O Senhor está aqui para restaurar, como Ele restaurou Pedro, como Ele alegrou Maria, como Ele deu uma nova direção para os discípulos de Emaús que estavam andando perdidos, como Ele aplicou fé na vida de Tomé. Ele está aqui, meu irmão. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o mesmo Jesus que estava lá é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Se você tiver que recalcular a sua rota aqui hoje, como Ele recalculou a rota dos 2 discípulos no caminho de Emaús, Ele vai fazer isso por você. Ele vai te dar uma direção. Porque às vezes o tempo e a falta de paciência faz a gente perder a nossa rota. Mas o Senhor está aqui. O mesmo Jesus está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. E eu creio nessa palavra. E essa palavra, ela é poderosa. Estevão foi esse homem. Estevão foi esse homem que defendeu a fé, defendeu a igreja, defendeu o evangelho, falou do cristianismo, falou cheio do Espírito Santo e falou com poder a palavra de Deus. E nós somos cristãos que estamos vivendo um tempo onde o livro dos Salmos diz no Salmo 11, versículo 3: já que os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Os fundamentos estão destruídos, irmãos, mas o justo como Estevão pode sair em defesa da fé. O justo como Estevão pode sair em defesa do cristianismo. O justo como Estevão pode anunciar a palavra no poder do Espírito Santo. O justo como Estevão tem a palavra de Deus que é poderosa. E isso é um avivamento. Isso é uma vida no Espírito. E eu creio, meu irmão, que Deus está aqui nessa noite. Eu queria convidar você a se levantar, a se colocar de pé, em nome de Jesus.